E se eu tivesse continuado? Essa pergunta me assombra até hoje. Não é arrependimento, é combustível. Porque toda vez que eu penso no que eu deixei pra trás, eu lembro que não posso parar o que estou fazendo agora. Lembro do tempo que eu andava de skate, que eu era mais novo, que minha vontade era ser um skatista profissional, ser um amador, ganhar patrocínio, ser patrocinado, ganhar 3, 4 tênis por mês, ganhar peça de skate, correr campeonato. Mas naquela época eu não tinha escolha, eu tinha obrigação. Mas hoje eu me pergunto, se eu tivesse encontrado um jeito de continuar, não tô falando de ser skatista profissional, tô falando de não desistir de algo que eu gostava por pressão da vida. Eu parar de andar de skate porque eu precisava começar a trabalhar. Na verdade, eu não fui obrigado a parar de andar de skate, né? Mas só que a responsabilidade do emprego que eu tinha que ajudar em casa, a gente não conseguia ter tempo disponível, ficava cansado, vai mudando os objetivos ali, você já tem que assumir a responsabilidade que eu tinha de trabalhar. Não podia apenas ficar andando de skate e também não tinha nem como eu me bancar andando de skate na época. Anos depois, comecei a faculdade de ADS. O que me levou a começar essa faculdade aí foi porque eu queria sair do emprego que eu tinha, que eu já não aguentava mais não ter uma profissão em si, né? Uma formação. 4 meses depois acabei trancando, também por decorrência da vida. Eu precisava trabalhar, tinha um ponto ali que ou eu pagava a faculdade ou eu pagava a última prestação da minha moto, que eu tava com seguro-desemprego e não tava arrumando nenhum estágio na área da faculdade e também não tava arrumando nenhum emprego na área de moto. Na opção ali eu falei, não, vou quitar minha moto e ficar sem dívida, né? Porque eu já tinha outras responsabilidades e também já tinha outros problemas acontecendo comigo na época, acabei trancando. E também um fator que, sendo sincero, que eu vi que era uma faculdade que ia ter que estudar muito e eu não queria, eu não gostava muito de estudar, mas eu fui ali mais por algo que pensando no dinheiro e não no que eu gostava, que eu não tinha afinidade nenhuma com a área de TI no caso, né? Então eu acabei optando por trancar a faculdade. Hoje poderia ser algo que eu estaria bem ali, porque hoje eu percebo que tudo que eu vou fazer na minha vida eu tenho que estar estudando muito. Eu tenho que estar estudando. Para aprender a editar um vídeo, você estuda. Para aprender qualquer coisa hoje em dia que você estuda. Em forma aleatória no YouTube, paga um curso mais barato, não deixa de ser buscar conhecimento e aprender. A lição que fica com tudo isso aí que passou, que eu não posso mudar o passado, eu posso mudar daqui para frente. Pegar os aprendizados que eu tive com essas desistências, mas daqui para frente eu posso mudar. Meu passado eu não posso mudar. E eu não tô falando isso aqui para me lamentar, eu tô falando porque talvez você esteja na mesma situação que eu tava antigamente ali e tá esperando o momento certo para começar ou só adiando. E no final das contas, o momento certo é agora. Mais uma aqui, ó, que eu lembrei agora do Mercado Livre. Eu comecei na época, eu trabalhava em 2 empregos no jornal e trabalhava na entrega de cartão. Eu parava umas 3 horas na entrega de cartão. Na época eu comecei a pesquisar sobre Mercado Livre, comecei a comprar umas coisas na Armarinho Fernandes e vender no Mercado Livre. Primeiro dia que eu coloquei anúncio já saiu venda. Na época não tinha player grande, tinha pouco conteúdo no YouTube. E eu desisti por coisa besta, que foi só uma regra que colocaram lá de R$ 5 a mais na entrega e eu não quis me adaptar e parei. Hoje, vários caras que eu vejo que na época nem vendia lá são grandes no mercado. Cara faturando 1 milhão, cara vendendo curso. Aí sempre bate essa coisa. Certeza que se eu não tivesse desistido, eu estaria no meio desses caras. Então eu paguei bem mais por ter desistido do que se eu tivesse continuado. Certeza que eu já tinha mudado de vida. E eu não me arrependo de ter parado nem nada, eu não fico lamentando, eu não sou o cara que eu fico me lamentando das coisas. Eu acho que se parou, se eu desistir naquela época, deve ter alguma coisa também que era por isso, mas eu também entendo que muitas vezes foi apenas porque eu não quis continuar algo que daria certo, às vezes por mudar, por ver várias coisas diferentes, às vezes por comodismo, que nem eu falo ali na época, eu não ganhava mal nos 2 empregos, e eu já tinha as coisas que eu tinha, então também eu acho que eu não tinha muita visão por exemplo, eu não estava tão preocupado com mudar aquela situação de emprego que eu tinha naquela época. Então eu não me arrependo do que eu comecei, não me arrependo do que realmente eu desisti, mas pelo menos eu comecei. Eu me arrependo mais do que eu não comecei, do que eu não tentei. E se você está nessa mesma situação do que eu estava há anos atrás, o conselho que eu te dou é que faça essas 3 perguntas para você. O que você deixou para trás por pressão da vida que ainda dá tempo de retomar de alguma forma? Se teve algo que foi que nem o skate ali na minha vida, que eu tive que abandonar, bem dizer, por causa de questões da minha vida ali na época de responsabilidades que eu tinha que assumir, o que ainda dá para que você deixou para trás que dá para você retomar na sua vida hoje. Repense isso, porque às vezes tem um sonho, às vezes é algo que é um sonho seu e ainda dá tempo de retomar.
Pergunta número 2. O que que você está esperando acontecer para começar o que você precisa começar? Você está esperando alguma coisa, uma oportunidade certa? O que que você está esperando? O momento certo? Porque eu já vou te adiantar aqui, o momento certo não existe. O que existe é você começar com o que você tem, e se você for ver, a maioria das pessoas que deram certo começaram com o que tinham em mãos. E eu tô falando isso daí por experiência própria, porque eu sou um cara que eu procrastino muita coisa na minha vida e fico, não, que preciso de mais isso, de mais isso. Quando vai ver, o tempo passou e eu não fiz acontecer nada. Já fiz muito isso. E eu acho que a pergunta mais importante, essa aqui é a número 3. E se der certo, quanto que você tem a ganhar se tentar? E quanto você tem a perder se não tentar? Pensa nisso. Às vezes a gente tem uma falsa ilusão de que a gente vai estar perdendo alguma coisa e a gente não está perdendo nada. A gente só perde se não tentar. Porque às vezes você só tem a ganhar, meu. Você não ganha, às vezes você não vai ganhar o dinheiro, não ganha experiência. Eu mesmo com esse meu canal aqui, se eu não ganhar o dinheiro que um dia eu quero ganhar, ou que eu imagino, se eu não melhorar minha vida financeira, eu já estou melhorando um monte de coisa minha, um monte de habilidade. Estou treinando minha fala, estou aprendendo a fazer roteiro, estou editando, por mais que seja básico, estou editando, então já é um aprendizado. Você só perde se você não começar. Você nunca perde por ter começado. E deixa eu te fazer uma pergunta agora. Se eu tivesse começado esse canal aqui há 3 anos, com a consistência que eu aprendi que precisa ter, com a experiência de vida que eu já tinha, com as coisas que eu já tinha, onde eu estaria hoje? Sei que estaria mais longe do que eu estou agora. E daqui 3 anos, onde você vai estar se começar hoje? Ou onde você vai estar se você continuar no mesmo lugar que você está hoje, sem fazer nada para mudar e sem se mover para o que você quer fazer? Reflita sobre isso, pensa. E hoje eu decidi que eu não vou mais me arrepender disso, de não ter continuado. Eu vou continuar tentando. Vou continuar tentando o canal, vou continuar tentando as coisas que eu coloquei como meta para minha vida e não vou mais parar, mesmo sem garantia nenhuma. Que a gente não tem garantia nenhuma. Porque a única coisa que eu tenho certeza é que se eu não tentar, com certeza não vai dar certo. A única certeza que eu tenho é essa. O não eu já tenho, o sim eu tô indo atrás. Pensa isso daí, que você já tem o não, vai atrás do seu sim. Então já me deixa aí nos comentários o que você precisa fazer para mudar a sua vida, o que você precisa começar para ontem, que não é nem para amanhã, já era para você ter começado e você tá adiando, deixando, esperando o momento certo, esperando alguma coisa acontecer, e se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer. Você não tem certeza nenhuma, a única certeza que você já tem já é o não, o sim você vai atrás. Vou deixar 2 vídeos aqui no card no final, clica em um aí que o assunto continua lá. Sempre tem um assunto anterior aí relacionado com esse ou sobre uma experiência de vida. Se esse vídeo agregou na sua vida, compartilha com alguém que você vê que possa ajudar. Minha intenção aqui com esse canal é essa, tentar ajudar quem precisa. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo.